Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Leibniz e a ideia é só tentar dar um exemplo, pegar algumas pequenas partes da teoria dele para entender um pouco melhor o que seria esse racionalismo e como que funciona essa teoria da gente conhecer a realidade através da nossa razão. Então, nós vimos um exemplo em Spinoza de um racionalismo extremo, onde ele acreditava que tudo era Deus e por conta disso as coisas na natureza eram necessárias, ou seja, não poderiam ser diferentes. Já o Leibniz, ele olhou para a natureza e para as coisas e ele concluiu que a vida está repleta de contingências. Então, por exemplo, eu fiz faculdade de filosofia, mas poderia ter feito outra faculdade, ou poderia não ter feito faculdade. Eu tenho cabelo assim, mas poderia ter cabelo rosa. E parece que a vida tem bem mais contingências do que necessidades, né? Pelo menos os fatos da nossa vida. E aí, como que ficaria então uma criação divina? E para ele, então, para Leibniz, ele não considerava que tudo era Deus, mas que tudo era parte da criação divina, as coisas, nós seríamos parte da criação divina. E como que seria então, como é que a gente daria conta dessa contingência? O fato que as coisas poderiam ser diferentes com a existência de Deus que criou tudo, Deus perfeito, que tudo sabe, tudo pode, né? Como que poderia ter um mundo tão contingente? Então, para Leibniz, ele usa uma ideia então de razão suficiente. E o que ele está dizendo é o seguinte: olha, não existe só a ideia de ou as coisas são necessárias e seguem uma racionalidade ou não seguem racionalidade nenhuma. Para ele existiria um outro tipo de racionalidade que seria a razão suficiente. O que poderia ser isso? Eu, por exemplo, não fiz outra faculdade, fiz filosofia. Isso é um fato contingente, mas eu tive razão suficiente para isso, né? Então, para ele, todas as coisas que existem têm sim uma razão, mas não é uma razão necessária, é uma razão suficiente. E aí uma outra teoria, então, aqui a gente vê um racionalismo que não é tão extremo, mas é mais um exemplo de como que ele, só através de raciocínios, chegou a várias conclusões sobre a constituição do universo, a nossa constituição, sobre como o mundo funciona, o que é Deus, e questões muito profundas e muito importantes, né? Então ele dizia que tudo tinha uma razão de ser. Repetindo, né? Tudo tinha uma razão de ser. Essa razão não era necessária, mas era uma razão de ser. Então, qual seria a razão do mundo de ser? Por que o nosso mundo existiria? Então, segundo ele, racionalmente falando, nós chegamos à conclusão que o mundo existe porque de todas as possibilidades de mundo, esse é o melhor. Então, se você pergunta assim, poxa, se Deus é bom e Deus criou o mundo, como é que pode existir tanta coisa ruim, né, que a gente considera como males? E aí a resposta dele é, olha, Deus, como criador onisciente, escolheu o melhor dos mundos possíveis. Então, assim, através desses raciocínios, Leibniz chega a conclusões bem interessantes sobre a nossa existência e a existência do universo. Compartilhei um pouquinho aqui com vocês, só para vocês terem mais uma ideia de como funcionou esse movimento racionalista na modernidade.